Bom, e dando sequência, então, à nossa programação com a concessão do título de doutor honoris causa ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao direito e à democracia. Para dar início a essa homenagem, convidamos ao palco o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Também convido o nosso homenageado, senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal. Passo a palavra para o ministro Gilmar Mendes, para que possa fazer, portanto, o início, a abertura dessa cerimônia especial. Boa noite a todas e a todos. Estamos chegando ao fim deste magnífico evento e certamente é também uma oportunidade para que o IDP homenageie devidamente alguém que faz jus a uma homenagem que nos é muito cara, de doutor honoris causa, que é o presidente Rodrigo Pacheco. Em 15 de janeiro de 85, a história brasileira viveu um dos seus momentos mais emblemáticos. Após 21 anos de regime militar, o colégio eleitoral instalado na Câmara dos Deputados proclamava a eleição de Tancredo Neves, simbolizando o fim do ciclo autoritário e o renascimento da esperança democrática no país. Era a primeira vez, desde o golpe de 64, que um civil chegava à presidência da República, representando não apenas uma mudança de governo, mas uma verdadeira transição de regime. Naquele momento histórico, que marcava o ocaso do autoritarismo e o alvorecer da nova República, Tancredo proferiu palavras que ecoariam como um manifesto pela reconstrução democrática. A pátria não é o passado, mas o futuro que construímos com o presente. Não é a aposentadoria dos heróis, mas tarefa a cumprir. É a promoção da justiça, e a justiça se promove com liberdade. Na vida das nações, todos os dias, dizia Tancredo, são dias de história, e todos os dias são difíceis. A paz é sempre esquiva, conquista da razão política. A razão política evocada por Tancredo encontrava raízes profundas na tradição mineira de fazer política. Em 1955, 3 décadas antes, em outro momento crítico da República, as sombras do autoritarismo já ameaçavam o horizonte democrático. Naquele ano, o Brasil assistiu atônito a uma tentativa de golpe militar que contestava o resultado do pleito eleitoral que elegeria o sucessor de Café Filho. Foi necessário que o então ministro da Guerra, general Henrique Teixeira Lott, cercasse o Palácio da Guanabara para garantir a posse do novo presidente eleito. Após meses de vigência de um estado de sítio, em 27 de janeiro de 56, o Tribunal Superior Eleitoral foi palco de um discurso histórico de diplomação do novo presidente da República, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Ao destacar este momento como o marco final de uma caminhada áspera e terrível, J.K. vaticinou que só se podem incluir no número dos países civilizados aqueles em que as regras do jogo político são invioláveis, depois de aceitas. Só se podem considerar, de fato, constituídos em nação os povos para os quais a lei é objeto de acatamento. Essa tradição política mineira, que encontrou em J.K. e Tancredo seus expoentes mais eloquentes, não se resume a um estilo ou uma forma de fazer política. Representa
uma verdadeira escola de pensamento democrático que combina firmeza de princípios com suavidade de métodos, de determinação de propósitos com elegância de formas. Como sintetizou o próprio Tancredo, o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Liberdade é o outro nome de Minas. É nesta linhagem histórica, neste legado de defesa intransigente da democracia, através do diálogo e da moderação, que se insere a figura do senador Rodrigo Pacheco, cuja trajetória temos a honra de celebrar nesta noite. Sua atuação nos momentos mais críticos da nossa história recente demonstra que a razão política mineira não é uma relíquia do passado, mas um instrumento vivo e eficaz de construção democrática. Rodrigo Otávio Soares Pacheco é natural de Porto Velho, mas foi em Minas Gerais que construiu sua trajetória acadêmica e profissional, que o habilitaria a ocupar a presidência do Congresso Nacional, durante os anos mais desafiadores da ordem democrática conquistada a duras penas pela Constituição de 1988. Na sua criação em Passos de Minas e em Belo Horizonte, Pacheco não só incorporou, mas aprimorou a arte da política mineira. Em sua atuação pública, a razão política não se apresenta como mero exercício de retórica, mas como prática constante de uma sabedoria política que compreende a democracia não apenas como um conjunto de instituições, mas como um delicado exercício de construção de consensos e de preservação de valores fundamentais. Sem pretender alongar-me sobre os quase 25 anos de vida profissional do homenageado, cabe destacar que ela se inicia com sua formatura em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais em 2000, seguida por uma especialização em Direito Penal Econômico pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, IBCCRIM. Sua atuação como advogado criminalista sempre foi pautada pelos princípios éticos que regem a ordem, destacando-se desde cedo, tendo sido o mais jovem advogado a tornar-se conselheiro federal, defendendo a atuação da OAB no sentido de promover eleições limpas. A trajetória política do homenageado não poderia ser diferente. Em seu primeiro mandato como deputado, em 2014, coordenou a bancada do PMDB na Comissão de Constituição e Justiça, onde exerceu as funções de vice e, posteriormente, presidente. Durante seu tempo na Câmara, participou de debates cruciais, como a PEC do teto de gastos públicos e a reforma trabalhista. Em 2017, foi eleito presidente da CCJ da Câmara dos Deputados, período que evidenciou sua capacidade de manter a imparcialidade e conduzir com prudência momentos de elevada tensão política, como nas votações relacionadas a investigações contra o então presidente Michel Temer. Em 2018, Rodrigo Pacheco foi eleito o senador mais votado em Minas Gerais, numa demonstração expressiva de que seu perfil moderador e dialogante encontrava ressonância no eleitorado mineiro. Sua ascensão à presidência do Senado Federal em 2021, contudo, coincidiria com um dos períodos mais desafiadores da história recente brasileira. O país encontrava-se numa encruzilhada histórica, singular, onde múltiplas crises se sobrepunham e se retroalimentavam. Uma crise sanitária sem precedentes com a pandemia de Covid-19, que expunha e aprofundava fragilidades sociais históricas. Uma crise política que colocava em xeque os próprios fundamentos do Estado Democrático de Direito. E uma crise social marcada por níveis de polarização que lembravam os momentos mais tensos da República. Este cenário era ainda mais agravado por um fenômeno próprio do nosso tempo, a instrumentalização das novas tecnologias de comunicação para a disseminação sistemática de desinformação, criando um ambiente de desconfiança generalizada nas instituições democráticas.
As conquistas diretamente alcançadas nos processos de redemocratização e consolidadas na Constituição de 88 passaram a enfrentar ameaças concretas e coordenadas. Em tal cenário extraordinariamente desafiador, a gestão Pacheco, à frente do Senado Federal, revelou-se um exercício prático daquela razão política de que falava Tancredo Neves. Sua atuação pode ser compreendida a partir de 3 eixos fundamentais: a defesa do processo eleitoral, a mediação entre os poderes, o enfrentamento a movimentos antidemocráticos. O primeiro eixo, a defesa do processo eleitoral, manifestou-se de forma contundente já no período que antecedeu o desafiador pleito de 2022, quando a democracia brasileira enfrentava questionamentos sistemáticos ao seu sistema eleitoral. Pacheco demonstrou a força serena característica da política mineira. Diante das propostas de voto impresso derrotado na Câmara dos Deputados, declarou o assunto encerrado de forma definitiva, reafirmando sua confiança inabalável na justiça eleitoral. Sua declaração de que não podemos admitir qualquer tipo de fala, de ato, de menção que seja um atentado à democracia ou que seja um retrocesso, ecoava a tradição de Minas na defesa das instituições democráticas. Esta postura se fortaleceu durante as eleições de 2022, quando o país enfrentou uma onda sem precedentes de ataques à credibilidade do processo eleitoral. Frente às manifestações de agentes políticos de inclinação totalitária que questionavam a confiabilidade das urnas eletrônicas e da justiça eleitoral, Pacheco manteve-se como um porto seguro institucional. O momento mais crítico veio quando a Presidência da República e um partido político apresentaram representação ao TSE questionando votos em 5 modelos de urnas no segundo turno. Sua resposta categórica de que o resultado das urnas era um fato inquestionável contribuiu decisivamente para a estabilidade institucional no período pós-eleição. Não por acaso seria posteriormente agraciado com a medalha da Ordem do Mérito Assis Brasil pela defesa da democracia, máxima honraria da justiça eleitoral. O segundo eixo de sua atuação, a mediação entre os poderes, revelou-se particularmente crucial num contexto onde uma das estratégias mais perniciosas da erosão democrática se manifestava através do ataque sistemático à harmonia institucional. A história nos ensina que regimes autoritários frequentemente iniciam seu processo de ascensão através do enfraquecimento da independência entre os poderes e da desmoralização das instituições democráticas. Quando se busca deslegitimar instituições fundamentais como o Supremo Tribunal Federal, ou questionar a autoridade do Congresso Nacional, o que está em jogo não é apenas um conflito político circunstancial, mas a própria essência do sistema democrático e do Estado de Direito. Ao longo dos anos, o senador foi capaz de construir um legado em prol do equilíbrio e fortalecimento das instituições democráticas, contribuindo fortemente para uma nova relação entre os poderes. Uma relação de respeito mútuo e proteção da produção de consensos com espaço para divergências republicanas. Como presidente do Senado Federal, Vossa Excelência, presidente Pacheco, sacramentou sua habilidade para o diálogo e ponderação, mesmo em tempos polarizados. Logo no início de sua presidência, após determinação do ministro Luiz Roberto Barroso, e mesmo com manifestações contrárias, oficializou a criação da CPI da Covid-19, afirmando que a decisão judicial se cumpre. Em uma clara demonstração de espírito republicano, ao enfatizar a preservação da independência entre os poderes e a necessidade de superar crises institucionais em prol da democracia, rejeitou um pedido formal do então presidente Jair Bolsonaro para impeachment do ministro Alexandre de Moraes, fundamentando sua decisão na manifesta ausência
de tipicidade e justa causa. Diante de uma medida provisória que alterava o marco civil da internet, dificultando a remoção de conteúdos indesejados por provedores e redes sociais, incluindo o discurso de ódio e fake news, diversas manifestações da sociedade civil e pareceres da OAB e da PGR apontaram para um cenário de insegurança jurídica e um abalo ao desempenho constitucional do Congresso Nacional. Atento a essas preocupações, o senador Pacheco inovou ao impugnar tal medida, conferindo-lhe um significado robusto que cessava imediatamente seus efeitos jurídicos, preservando assim não apenas a integridade do arcabouço legal, mas também evitando que plataformas digitais se tornassem instrumentos ainda maiores de desinformação e violência. Ainda acerca de suas contribuições para com a justiça brasileira, Vossa Excelência, presidente Pacheco, teve papel preponderante na aprovação do PL 5.919, que criou o Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Esta iniciativa visou acelerar decisões judiciais ao concentrar demandas federais oriundas de 583 municípios mineiros em um novo órgão, promovendo um avanço necessário no sistema judiciário que se traduz em maior celeridade e eficiência na resolução de litígio. Essa atuação em prol do fortalecimento institucional demonstrou que a defesa da harmonia entre os poderes não se faz apenas com palavras, mas com ações concretas que fortalecem o tecido democrático da República. Foi precisamente esta compreensão profunda da interdependência entre os poderes que preparou o terreno para o terceiro eixo fundamental de sua atuação, o enfrentamento direto e decidido aos movimentos antidemocráticos. Se a mediação entre os poderes representa a face construtiva da defesa democrática, o confronto aos movimentos que ameaçam a ordem constitucional representa sua face protetiva. Ambas são essenciais e complementares na preservação do Estado democrático de direito. Dias antes da mancha que cairia sobre a história, em 8 de janeiro de 2023, o dia da infâmia, como foi chamado pela presidente Rosa Weber, Vossa Excelência discursou ser possível que esse tenha sido o processo eleitoral mais importante da história após a redemocratização. Especialmente porque, nas eleições de 2022, a democracia brasileira foi testada e saiu-se vitoriosa, de forma que os três poderes da República se encontram reunidos no Congresso em harmonia e em equilíbrio. Ao criar uma CPI para investigar os ataques de 8 de janeiro, novamente, o senador Pacheco não apenas reafirmou seu compromisso com a justiça, mas também enfatizou a necessidade de pacificação social, que, segundo ele, não se confunde com inércia ou leniência. Não fosse isso bastante, após ataques e ameaças de descumprimento das decisões judiciais brasileiras por parte de Elon Musk, mais uma vez o presidente do Senado defendeu a soberania brasileira e seus poderes, enfatizando que a discussão sobre a legislação contra as fake news é imprescindível para estabelecer diretrizes que não cerceiem a liberdade de expressão, mas que promovam um uso responsável das plataformas digitais, prevenindo a disseminação de discurso do ódio e a manipulação de informações que possam comprometer as instituições democráticas. Mais recentemente, ao contrariar mais uma vez a ala antidemocrática, o homenageado reafirmou sua posição ao se manifestar pela inconstitucionalidade da PEC 2824, que propõe a revisão de decisões do Supremo Tribunal Federal pelo Congresso, invertendo a lógica do controle contramajoritário estabelecido pela Constituição, um retrocesso inaceitável para a democracia brasileira. Ademais, sua advertência acerca do projeto de lei 4754 de 2016, que institui um tipo genérico de crime de responsabilidade para ministros
do Supremo por usurpação de competência também demonstra um compromisso inabalável com a defesa da autonomia judicial e a integridade das instituições democráticas. Materializa-se, então, fala por ele proferida em evento no Conselho da Justiça Federal. Deixar claro o compromisso com a democracia, com o Estado de Direito. E esse compromisso, definitivamente, não se faz sem o absoluto respeito ao Poder Judiciário. Esta trajetória de coerência e firmeza na defesa das instituições democráticas transcende o exercício rotineiro da política para se estabelecer como um legado fundamental de Rodrigo Pacheco para a ordem constitucional brasileira pós-1988. O apego à institucionalidade, longe de ser uma trivialidade burocrática, representa a própria essência do desenvolvimento civilizatório das nações. Como demonstram Daron Acemoglu e James Robinson, recentemente laureados com o Prêmio Nobel de Economia, as instituições políticas constituem a própria arquitetura do progresso social. São elas que estabelecem as regras do jogo democrático, modulam os incentivos na política e determinam não apenas como o poder é exercido, mas como ele se submete aos controles necessários para a preservação da liberdade. A defesa intransigente das instituições democráticas, portanto, não é mera opção política, é a própria garantia de que o desenvolvimento econômico e social possa florescer em terreno fértil de estabilidade e previsibilidade jurídica. Mais que um conjunto de posicionamentos circunstanciais, a atuação do senador Rodrigo Pacheco representa a continuidade e o fortalecimento da democracia, não apenas como um regime político, mas como um valor civilizatório a ser constantemente cultivado e protegido. Na esteira de uma tradição mantida pelo IDP há 2 décadas, com a concessão de título de doutor honoris causa a personalidades como Miguel Reale, Moreira Alves, Paulo Brossard, Sigmaringa Seixas, Günther Teubner, Alberto Fischlow, Michel Temer, Nelson Jobim, José Sarney e tantos outros, o exemplo de Vossa Excelência, senador Pacheco, precisa, mais do que nunca, ser homenageado e prestigiado. Isso para que nunca seja esquecida a superação de períodos obscuros da democracia e para que nunca sejam desconsiderados os direitos e garantias constitucionais. Em nome do IDP e da população brasileira, acredito, é preciso reconhecer que a defesa da democracia, em seus momentos mais desafiadores, encontrou na sensatez, na ponderação e no diálogo os instrumentos mais eficazes de sua preservação. A atuação do senador Rodrigo Pacheco demonstrou que a intransigência com os valores democráticos não significa radicalização ou intempestividade. Pelo contrário, manifesta-se através daquela peculiar sabedoria política que caracteriza a tradição mineira. Como bem capta uma poesia secularmente conhecida em Minas Gerais e atribuída ao poeta José B. Queiroz, um bom mineiro não laça boi com embira, não dá rasteira no vento, não pisa no escuro, não anda no molhado, não estiva conversa com estranhos, só acredita na fumaça quando vê o fogo. Só arrisca quando tem certeza, não troca um pássaro na mão por 2 voando. Essa sabedoria ancestral foi profundamente corporificada na atuação de um homem público que podemos afirmar tornou-se um verdadeiro paradigma de defesa da democracia nacional. Um homem público se manifesta na prudência sem tibieza, no cuidado sem medo, na firmeza sem autoritarismo. A razão política de que falava Tancredo Neves, esta esquiva conquista que demanda constante cultivo, encontrou nas palavras e ações do senador Rodrigo Pacheco sua mais vigorosa expressão contemporânea. Nos momentos cruciais em que a democracia brasileira foi posta à prova, a tradição política mineira mostrou, através de sua atuação,
sua face mais nobre, aquela que compreende que a verdadeira força não está no grito, mas na firmeza serena, não na ruptura, mas na capacidade de construir pontes, não na polarização, mas na habilidade de promover convergências, sem abrir mão de princípios fundamentais. Por tudo isso, ao conceder-lhe o título de doutor honoris causa, o IDP não apenas reconhece sua trajetória individual, mas reafirma seu compromisso com os valores mais elevados da tradição republicana brasileira. Que seu exemplo continue a inspirar as novas gerações, mostrando que é possível ser firme sem ser inflexível, ser forte sem ser autoritário, ser decidido sem ser imprudente. Esta é a verdadeira lição da razão política que Vossa Excelência, senador Pacheco, tão bem encarna. A compreensão de que a democracia, mais do que um regime político, é uma conquista civilizatória que demanda constante vigilância e devotada proteção. Muito obrigado. Neste momento, o ministro Gilmar Mendes fará a entrega do título de doutor honoris causa ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Convido o nosso homenageado, presidente Pacheco, para que faça também o uso da palavra. Muito boa noite a todas as senhoras, todos os senhores. O que eu dizia ao ministro Gilmar, no momento que ele me entregou a placa e a honraria de me tornar doutor honoris causa do IDP, é, sinceramente, de que Sua Excelência proporcionou a mim nessa noite, e com seu discurso, talvez o momento mais relevante da minha trajetória na vida pública, inclusive a minha condução do Senado Federal. Por isso, ministro Gilmar Mendes, quero dizer a Vossa Excelência da minha enorme gratidão, da minha grande honra e da responsabilidade que me impõe agora como doutor honoris causa do IDP e pelas motivações externadas por Vossa Excelência, que eu terei ao carregar esse título e ao ter essa deferência de Vossa Excelência nesse discurso muito denso ao meu respeito, na condução dos assuntos do Brasil, onde quer que eu esteja, em que posição estiver, na vida pública ou não. Essa noite, para mim, é uma noite memorável, certamente que eu guardarei no meu coração, na minha memória. Portanto, ministro Gilmar Mendes, na pessoa de Vossa Excelência, eu gostaria de agradecer todo o corpo diretivo, os colaboradores do IDP, instituição ao qual agora eu pertenço e buscaria honrar a cada dia com a construção de um Brasil melhor, sobretudo um Brasil democrático. Eu quero saudar os ministros do Superior Tribunal de Justiça, o nosso corregedor-geral Mauro Campbell, a quem rendo minhas sinceras homenagens, desejando a Vossa Excelência uma boa condução na Corregedoria de Justiça do Brasil. Também a ministra Daniela Teixeira, que foi indicada pela minha gloriosa instituição, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, e disse a ela no privado, e devo dizer no público, que nesse 1 ano de aprovação no Senado Federal, eu quero dizer que Vossa Excelência honra a Ordem dos Advogados do Brasil, honra a confiança do Senado Federal e tem se revelado uma grande magistrada no Superior Tribunal de Justiça.
Quero cumprimentar a professora Laura Mendes e agradecê-la pelas contribuições dadas em inúmeros projetos de lei no âmbito do Senado Federal, sobretudo o projeto de lei de minha autoria, que nós estamos prestes a apreciar no Senado, acerca da inteligência artificial. Saudar o professor da Universidade de Lisboa, Vitalino Canas, todas as autoridades presentes, professores, professoras, alunos do IDP. É uma grande alegria poder compartilhar com os senhores, numa noite prestigiada, o recebimento dessa outorga do título de doutor honoris causa pelo IDP. Devo dizer que de toda a minha trajetória pública, que completa agora, completou no mês de outubro, 10 anos apenas, tive um mandato de deputado federal e esse mandato de senador da República, com 2 gestões à frente do Senado Federal e do Congresso Nacional como presidente. Inúmeras realizações eu busquei fazer, ministro Gilmar, cuidando, desde os meus tempos de presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, de inúmeros projetos, por mim relatado, ou de minha autoria, ou de autoria de terceiros que eu fiz aprovar na CCJ. Depois, no Senado Federal, com projetos também que eu considero muito relevantes para o Brasil, como foi a Lei das Vacinas, que permitiu que se adquirissem vacinas no momento crítico da pandemia, em que nós fomos surpreendidos com um sentimento que nós não imaginávamos que pudesse ter no momento daquele, que era o de se negar a doença e de se negar a vacina ao povo brasileiro, e temos editado uma lei de minha autoria que permitiu a aquisição das vacinas naquele momento, eu já como presidente do Senado Federal. Projeto que relatei da Lei de Falências e Recuperação Judicial, projeto do qual fui autor, que salvou muitos clubes no Brasil, que é o da Sociedade Anônima do Futebol, que foi uma lei que escrevi juntamente com a comunidade jurídica, que contribuiu muito naquele momento. Projetos que apresentei recentes em relação ao procedimento administrativo tributário também como autor. Um remodelamento da lei do impeachment da década de 50, também de minha autoria em tramitação no Senado Federal. Agora o da inteligência artificial, que certamente se tornará uma realidade para bem do povo brasileiro e do desenvolvimento do Brasil, de termos limites para a inteligência artificial. Mas de tudo isso, verdadeiramente, de tudo isso que eu fiz no Senado Federal como senador e depois como presidente, nada é capaz de superar um sentimento que tenho e que no relato do ministro Gilmar Mendes ele acaba por reconhecer, e esse reconhecimento vindo de um decano da Suprema Corte, para mim é muito caro e muito especial. Nada se compara àquilo que eu busquei fazer efetivamente ao longo desse tempo, ministro Gilmar, que foi a defesa da democracia brasileira. Se nada se concretizar, se nenhum efeito eu tiver de todas as minhas realizações no Senado Federal, mas se eu tiver a compreensão de que a minha contribuição, por menor que tenha sido, mas uma contribuição efetiva, serviu para fazer dessa democracia brasileira uma democracia inabalada, consistente, verdadeira, eu digo a cada um dos senhores, cada uma das senhoras, eu estou plenamente realizado na vida pública e posso dela sair, inclusive, voltar para a advocacia, se esse for o meu destino, com o sentimento de dever cumprido, porque vivemos os momentos mais críticos da história nacional, de ofensa à República Brasileira, à democracia brasileira, por um movimento que nós não imaginávamos que pudesse ter tanta força e que foi potencializado pelo advento da tecnologia, da internet, das redes sociais, que eram para ser instrumentos bons de fortalecimento das relações sociais, jurídicas e democráticas, mas que se revelaram à míngua da existência de leis que pudessem discipliná-los, um instrumento muito negativo de deterioração da democracia brasileira. Todas essas posições, o ministro Gilmar Mendes faz aqui um relato muito rico, ministro. Eu confesso que eu nunca tinha me apercebido e nunca tinham rendido a mim tamanha homenagem, tamanho reconhecimento de tudo quanto nós enfrentamos ao longo desses 4 anos na presidência do Senado,
desde a rejeição a um pedido de impeachment de um ministro do Supremo, feito por um presidente da República, até os questionamentos mais severos em relação às urnas eletrônicas, à justiça eleitoral, que buscavam descredibilizar o processo eleitoral brasileiro, até ataques individuais, infames, pessoais, a autoridades públicas, inclusive magistrados do Brasil, a negação da doença, a negação de que a vacina poderia salvar o povo brasileiro. Ou seja, nós tivemos momentos muito difíceis e eu tenho muito orgulho e muita honra, ministro Gilmar Mendes, de a cada episódio desses, e eu me lembro muito bem de cada um deles, eu me posicionar, ora do púlpito à frente da presidência do Senado Federal, ora no plenário do Senado Federal, ora em entrevistas à imprensa, mas nunca me omitindo do dever de proteger as instituições brasileiras, de defender as urnas eletrônicas e justiça eleitoral, de defender o Supremo Tribunal Federal e os seus ministros contra ataques que ultrapassavam e transcendiam o limite ético razoável da crítica, para poder se transformarem mesmo em ataques que buscavam descredibilizar o judiciário brasileiro, como um método muito antigo e conhecido por aqueles que estudam, que é o fato de que regimes autoritários têm como método e padrão, primeiro, a desconstituição e a desconstrução do judiciário do seu país, que é o poder capaz de colocar freio a roubos e iniciativas autoritárias. Então, a cada um desses instantes, a cada um desses momentos, a duras penas, com enorme custo político, com enorme custo eleitoral, com enorme custo individual e pessoal, que o ministro Gilmar Mendes sabe e reconhece, isso foi praticado, isso foi efetivado à frente da presidência do Senado Federal, num ano, inclusive, que o Senado celebra os seus 200 anos de história. Portanto, esse compromisso que consegui cumprir, me encaminhando para o final do meu segundo mandato como presidente do Senado, da defesa da minha instituição, da defesa das prerrogativas parlamentares, que era uma obrigação fazê-lo, mas também da defesa das instituições brasileiras, no que se inclui o Poder Judiciário, muito atacado ao longo desses últimos anos. E quando eu disse que a eleição de 2022 era uma eleição muito importante, talvez a mais relevante da história da democracia brasileira, é porque de fato era, não só por candidatos ou pela escolha de um modelo A ou de um modelo B, mas pela prevalência ou não da ciência, da democracia, da razoabilidade, da racionalidade, independente de quem fosse incorporar e materializar esse espírito, que é o espírito da maioria da sociedade brasileira, e as eleições agora de 2024 revelam, de certo modo, isso, que é a vontade do povo brasileiro de se afastar do radicalismo, do extremismo, de aspectos antidemocráticos. E algo que talvez é preciso destacar também, que considero muito determinante para a democracia, foi a fala, como presidente do Congresso Nacional, que eu dizia que, independente de qual fosse o resultado dessas eleições de 2022 para presidente da República, quem quer que ganhasse a eleição pelo método das urnas eletrônicas, eu, como presidente do Congresso, estaria na manhã do dia 1º de janeiro a dar posse ao presidente da República eleito, porque aquilo era democrático. E talvez essa segurança tenha feito afastar ideias antidemocráticas mais severas que fizeram com que o Brasil se afastasse, portanto, desse risco concreto de ter a ruptura democrática, não obstante o que se via depois, no 8 de janeiro, que foi o dia da infâmia, que não foi um passeio no parque, que não foi algo corriqueiro, que foi algo muito grave e que merece a reprimenda necessária nos termos da lei e da justiça. Lei, aliás, que em 2021 foi concebida pelo Congresso Nacional. E me lembro, quando tanques de guerra desfilavam na esplanada dos ministérios, naquela mesma tarde em que se fazia aquele desfile intimidatório às instituições e ao Congresso Nacional, nós votamos no Senado Federal a Lei do Estado Democrático de Direito, que substituía a Lei de Segurança Nacional para incluir no Código Penal tipos penais que pudessem prever esse tipo de conduta de atentado violento à democracia. Mal sabíamos que 2 anos depois serviriam esses tipos penais
para poder colocar essas pessoas que violentaram a democracia brasileira nos limites legais razoáveis e proporcionais. Portanto, foi uma obra muito intensa, muito complexa, muito difícil, que envolveu muitos personagens e muitas instituições, e uma história da qual eu tenho muito orgulho, na condução da presidência do Senado Federal, de tê-la integrado. Portanto, quero dizer a cada um dos senhores e a cada uma das senhoras que aqui estão, em especial ao decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, repito, da minha alegria, da minha satisfação, da minha honra, mas do meu enorme sentimento de responsabilidade ao receber esse título hoje, de defender o IDP, de defender o Brasil, de defender o Congresso, mas, sobretudo, de defender a democracia do meu país. Muito obrigado.